Agora acho que foi. Bom, boa noite novamente. Nós estamos fazendo a transmissão via celular e agora via notebook, tá ok? Já fizemos a oração de abertura e agora vamos para o Evangelho segundo o Espiritismo. Para quem não conhece, o Evangelho segundo o Espiritismo é um evangelho que ele foi feito a partir da própria Bíblia católica, porém deu-se mais ênfase, completamente toda a ênfase para o Novo Testamento, ok? Então tem passagens, muitas passagens do Novo Testamento com comentários da espiritualidade. A gente sempre abre ele de forma aleatória, lê um trecho. E antes de abrir, a gente pede a espiritualidade, né? Que traga uma boa noite, Rose. Rose está pelo notebook. A gente pede a espiritualidade que traga uma mensagem que vá de encontro à nossa reunião da noite. Tá ok? Parábola do semeador. Nesse mesmo dia, Jesus, ao sair de casa, sentou-se à beira do mar. Reuniu-se ao seu redor grande multidão de pessoas. Foi por isso que ele subiu numa barca e todo o povo ficou em pé na margem. E ele lhes disse, então, muitas coisas em parábolas. Saiu aquele que semeia a semear. Enquanto semeava, caiu ao longo do caminho um pouco de sementes. E os pássaros do céu vieram e comeram-na. Uma outra quantidade caiu nas pedras, onde não havia muita terra, e logo germinou, pois a terra onde estava não era muito profunda. Mas queimou-se com o sol, pois tinha acabado de nascer e não tinha raízes. Secou. Outra igualmente caiu nos espinhos, e os espinhos cresceram e afogaram-na. E outra, enfim, caiu na terra boa que dava frutos, havendo grãos que rendiam 100 por um, outros 70, outros 30. Que ouça aquele que tem ouvidos para ouvir. Mateus 13, 1-9. Escutai, pois, vós todos, a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a presta a menor atenção, surge o espírito mau e arrebata. E o que havia semeado o seu coração, este é aquele que recebeu a semente ao longo da estrada. Aquele que recebeu a semente junto às pedras é o que ouve a palavra e que a recebe na mesma hora com alegria, mas não tem raízes em si, e por isso dura pouco tempo. Quando lhe sobrevêm tribulações e perseguições por causa da palavra, logo se escandaliza. Aquele que recebeu a semente entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas em seguida as solicitudes deste século e a ilusão das riquezas sufocam nele essa palavra e a tornam infrutífera. Mas aquele que recebeu a semente em uma boa terra é aquele que ouve a palavra, que lhe dá atenção, ela frutifica e rende 100 ou 70 ou 30 por um. Ou seja, boa noite, Cidinha, tudo bem? Seja bem-vinda. Ou seja, isso acontece conosco no decorrer de nossa existência, né? Às vezes, nós mesmos estamos num momento em que não damos a mínima atenção para a nossa vivência espiritual, para a nossa evolução, para o nosso caminhar. Depois de um tempo, né, damos a devida atenção, mas é algo ainda muito que
não está em nossos primeiros planos. Então, damos atenção, mas não damos a devida atenção. Por vezes, no momento de aflição, a gente corre em busca de um socorro espiritual, né? E em recebendo esse auxílio, já coloca de lado novamente, né? Então, sabemos já onde correr, mas não temos raízes para nos fincar ali e termos o nosso aprendizado, o nosso crescimento. Mas tudo tem seu momento, né? Até o momento em que, de fato, nós resolvemos dedicar parte do nosso tempo para nós, para a nossa evolução, para o nosso crescimento. E aí, de fato, a gente começa a aprender, a praticar e daqui a pouco a dar frutos. E assim com todos, né? Eu acho interessante trazer para nós essa explicação da parábola do semeador, porque é muito fácil a gente ficar pensando, né, em X, Y, Z pessoas que, esse está naquela posição, aquele está naquela outra. Mas e eu? Estou em que posição? E eu estou fazendo o que da minha caminhada, do meu despertar? Como estou utilizando? Como estou absorvendo? Como estou colocando em prática? Então isso é muito importante, né? Por que é muito importante? Porque é algo que é para mim mesmo. Não é para mostrar para ninguém, não é para eu ser melhor que ninguém, não é para nada disso. É só a parte do nosso caminhar que de fato vai trazer algo que nós iremos levar conosco depois que já não estivermos nem mais nesta roupagem. Bom, vamos ao nosso livro do curso de desenvolvimento prático mediúnico. Está chegando ao fim, primeiro ano. Vamos para a 21ª aula, parte A, que é a respeito de médiuns especiais e suas aptidões. Quadro sinótico dos tipos de mediunidade. É bastante interessante esta parte, porque muitas vezes, por frequentarmos um lugar onde há um estudo, há um desenvolvimento, porém, por vezes limitado, nós não temos ideia da expansão de classificação, não só dos tipos de mediunidade, como dos tipos de médium, né? E achamos que a coisa é bastante simples. Hoje nós teremos essa participação extra. Peço um pouquinho de paciência, né? Então nós vamos começar a ler aqui sobre a respeito de diversas classificações que existem sobre mediunidade e ver que assim é um universo um pouco maior do que normalmente a gente imagina, tá ok? Os médiuns, como intermediário entre as esferas espiritual e física, evidentemente, transmitem uma mensagem, e para que estas mensagens se reflitam em boas comunicações, 3 condições devem ser observadas, disse Kardec. Primeiro, a qualidade do médium, sua natureza, evangelização, conhecimento, estudo da doutrina, conscientização de que é um instrumento, a aplicação do seu trabalho para o bem, etc. Aqui é óbvio que é algo embasado nos estudos de Kardec. E automaticamente
traz um cunho cristão, né? Mas nós podemos qualificar isso daqui dentro de todas as vertentes que existem, né? Cristãs ou não, kardecistas ou não, tá? Então, a qualidade do médium depende de sua natureza, sua evangelização. Não necessariamente evangelização através do estudo da Bíblia. Tem lugares que não adotam a Bíblia, né? A própria Umbanda, o próprio Candomblé, né? Mas tem os seus livros sagrados. Então, vamos adaptar aí a interpretação do texto, ok? Seu conhecimento, o estudo da doutrina, conscientização de que é um instrumento, aplicação do seu trabalho para o bem e etc. Então, além disso e de tudo que temos falado no decorrer desses 30 encontros, nós temos que ter em conta, em consideração que grande parte do trabalho mediúnico é feita pelo médium. Ele apesar de haver a necessidade de ele se colocar como um instrumento e buscar interferir o mínimo possível na comunicação da espiritualidade, ele é parte integrante e importante do processo mediúnico, né? Então, se você, enquanto médium, não se prepara o suficiente, fica bastante complicado, né? Boa noite, Luiz. Tudo bem? Seja bem-vindo. Segundo, a qualidade do espírito que transmite a mensagem. Seriedade da mensagem, conhecimento ou ignorância, bondade ou interesse. A natureza das comunicações está sempre relacionada com a natureza do espírito e traz o cunho de sua elevação ou de sua inferioridade, do seu saber ou da sua ignorância. É a velha história, né, gente? A gente vai na escola para aprender. Então tem que ter um professor lá que saiba, que traga matéria, que traga estudo para nos passar algo que irá nos acrescentar conhecimento. A mesma coisa é no campo da mediunidade. Precisamos nos relacionar com espíritos que venham trazer coisas que nos agreguem. Porque assim, independente da vertente, independente do rótulo religioso que se qualifica uma casa, um terreiro, um grupo de estudos, é necessário sim a gente parar e observar como são as comunicações dentro desta casa. Se há ensinamentos sérios, se há coisas que nos acrescentam, que nos estão trazendo esclarecimentos, que estão nos trazendo mudanças de conceitos, melhora. Então é um lugar bom que nós devemos continuar seguindo. Mas se nós vamos atrás de um lugar para elevar o nosso espírito e lá nós só encontramos brincadeira, frivolidade, ensino sem maiores questões morais, sem maiores interesses de elevação, nós estamos perdendo o nosso tempo.
Estamos passando nosso tempo à toa. E se ainda é um lugar que ainda é propenso a atividades de baixo valor, então piorou. E nós temos que ter o bom senso de analisar e ver se nos serve. Não é porque você vai numa casa que lá vem espíritos e eles dão comunicação que você precisa ficar vinculado a esta casa. Porque senão sua vida não vai para frente. Porque senão, sabe, você vai ser castigado. Isso tudo é balela. E normalmente, quando você vai num lugar e ouve esse tipo de ameaça, é deste lugar que você tem que correr. Uma casa séria, uma casa de luz, vem para te trazer ensinamento, esclarecimento e firmeza, não para te fazer ameaças. Ah, pois não, Andressa, sim. Está colocando aqui que é amiga da minha esposa e fez aula de pintura com ela. Legal, bacana. Aqui é o nosso grupo de estudo sobre espiritualidade, né? Onde nós buscamos entender, compreender, assimilar e vivenciar na medida do possível. O vivenciar ultimamente está um pouquinho restrito, né? Nós não estamos fazendo as reuniões presenciais por conta da pandemia, mas podemos estar continuando com esta parte, né, do aprendizado teórico, que lá na frente, o ano que vem, irá nos auxiliar quando pudermos retomar as reuniões presenciais. A terceira parte que é preciso observar: a intenção, o sentimento e o pensamento íntimo. Mais ou menos louváveis a quem interroga o espírito quando for o caso. Então, é o que nós acabamos de dizer, né? Você vai num lugar, ou você vai para pedir uma ajuda, ou você vai para se desenvolver, para depois você poder também estar mais para frente trabalhando mediunicamente, né? Poder estar fazendo de fato seu desenvolvimento. E lá você não encontra intenções sérias, intenções nobres, você não encontra intenções envoltas de amor, de ajuda, você não encontra ali paz no seu espírito. Tem tantos lugares que você pode estar conhecendo, entende? A gente não precisa ficar naquele único lugar, porque ali a gente foi o primeiro lugar que a gente conheceu, a primeira casa que a gente chegou. Não, né? Vamos num outro, vamos num outro. Uma hora aparece um que fala: poxa, aqui eu estou me encontrando, aqui eu estou aprendendo, aqui eles me colocam para eu me colocam de frente do espelho para eu verificar como é que eu estou conduzindo a minha vida espiritual, a minha mediunidade, a minha espiritualidade. Né? Imagina só que resolveram ligar bem agora. Então, os 3 primeiros pontos de análise, tá?
que devem ser analisados diante de uma comunicação. Qualidade do médium, qualidade dos espíritos e a intenção e sentimento desta comunicação. Tá, ok? Bom, dando sequência aqui, a Andressa diz assim, eu ainda não achei um lugar aqui ainda. Sim, sim. Depois a gente conversa a respeito, mas tem alguns lugares bons aqui sim, tá? Nós temos contato com bastante gente, né? E podemos dizer que tem sim bastante casas boas aqui, né? O que eu sempre falo é o seguinte, cada casa está num nível de, de vivência, né? E isso é bom, não é algo ruim. Cada casa, cada terreiro está num patamar evolutivo, está num grau dentro de uma escala que nós não conhecemos bem as suas derivações, está num grau de trabalho que é propício a uma certa classe dentro da nossa sociedade. Não existe o bom ou ruim, o certo ou o errado. Existe uma infinita bondade de Deus e também da espiritualidade maior. Porque muitas vezes, vamos pegar um exemplo bem prático, bem facinho de se entender. Muitas vezes, por exemplo, o médium vem aqui na Cia Carandache conhecer, aqui ele vai encontrar um grupo de estudos que antes de iniciar a parte prática tem que ficar em torno de 1 hora lendo, debatendo, conversando, fazendo o seu aprimoramento, os médiuns. Depois que se vai para a parte prática. Às vezes isso não é o que no momento aquele médium precisa. Às vezes ele precisa mais de estar, por exemplo, em um terreiro onde já se inicia o dia de gira com as louvações, a abertura, os pontos, o atabaque, né? Que eu adoro, acho maravilhoso. E precisa estar neste outro ambiente, entende? Ou, por exemplo, às vezes ele precisa estar num ambiente mais pautado para o kardecismo, para o espiritismo, desculpa, kardecismo não existe, para o espiritismo, né? Algo menos, com menos ritualísticas, algo, mas sabe, mais, com mais estudo. Então, só aqui nós temos 3 patamares diferentes, né? De aprendizado, de ensino, né? De conhecimento e que assim não vamos dizer qual é o melhor, qual é o pior, porque não existe o melhor ou o pior. Existe a afinidade daquele médium que vem procurar, que vai se sentir melhor aqui, ou vai se sentir melhor onde tem o atabaque e um rito de umbanda tradicional. Ou vai se sentir melhor onde não tem o atabaque e tem uma parte mais didática, menos ritualística, então vai procurar o centro espírita. Então, assim, que bom que a espiritualidade permite esses diversos níveis, né? É mais ou menos aquela coisa assim, entre o meio umbandista, nós vamos ter umbanda tradicional, umbanda branca, umbanda saracene, né? Diversos segmentos, umbanda xamanista, né? E às vezes o médium vai se sentir melhor nessa casa do que nessa, do que naquela outra, tal. O que é preciso? Ir conhecer, ir buscar, né?
e não se sentir mal de repente não se encontrar ali e, sabe, achar que está fazendo algo errado. Tá. Simplesmente não se afinizou com aquela forma ritual. Tá ok? Boa noite, Baba Charles. Sua bênção, tudo bem? Seja bem-vindo. Estamos aqui nos nossos estudos da Cia Carandache. Seja bem-vindo. Bom, vamos lá na sequência do livro aqui. Disse que todos os homens são médiuns, dada a condição de associação das correntes mentais, mas, em alguns, ela se apresenta de forma mais evidente do que em outros, e manifesta-se de múltiplas maneiras. A mediunidade, no dizer do codificador, apresenta uma variedade infinita de matizes. Perguntou-se a Emmanuel em O Consolador, questão 386, qual a mediunidade mais preciosa para o bom serviço da doutrina? Resposta de Emmanuel: ninguém deverá forçar o desenvolvimento dessa ou daquela faculdade, porque nesse terreno toda a espontaneidade é necessária. Observando-se, contudo, a floração mediúnica espontânea nas expressões mais simples, deve-se aceitar o evento com as melhores disposições de trabalho e boa vontade. Seja essa possibilidade psíquica a mais humilde de todas. Não existe mediunidade mais preciosa uma que a outra. Às vezes, a gente vê de forma tola essas questões, né? Ah, porque eu sou dentro de uma certa vaidade, porque eu sou médio vidente, porque eu sou médio audiente, porque eu incorporo não sei quem, porque... Isso é tolice, muita tolice. A mediunidade, ela é só uma oportunidade de trabalho junto da espiritualidade. Nós temos ao mesmo tempo uma oportunidade de trabalho e uma oportunidade de aprendizado, ao mesmo tempo, juntas. Então, eu sempre digo aqui, se coloque na posição de aprendiz, mesmo porque, por mais trabalho que você possa desenvolver dentro de uma casa espírita, de um terreiro, de um centro, uma vida encarnada nessa matéria é muito pouco. E você aprende e desenvolve muito pouco. Então, esta vaidade exacerbada não te leva a nada. Não vai te trazer melhorias nas suas atividades mediúnicas. Pelo contrário, a tendência é te trazer desequilíbrio. Oxalá lhe abençoe, meu pai. Continuando, então, nas divisões, nós temos aqui, então, duas divisões básicas para os médiuns, que os espíritos passaram no livro dos médiuns. Uma, médiuns de efeitos físicos, e a segunda, médiuns de efeitos intelectuais. Então, o que são médiuns de efeitos físicos? Os que têm o poder de provocar efeitos materiais ou manifestações ostensivas, através ou não da sua vontade.
por vezes, são médiums apenas doadores de ectoplasma. Não são eles que provocam essas manifestações, eles só são doadores. Tá ok? Já os médiums de efeitos intelectuais são os que estão mais aptos a receber e transmitir comunicações inteligentes. Os que já se predispõem, os que adquirem conhecimento, se predispõem e passam a estar aptos a receber e transmitir as comunicações. Esta aqui é a primeira divisão dos tipos de médiums, é a básica. Ou ele é de efeitos físicos, ou ele é de efeitos intelectuais. Ah, mas um médium não pode ser dos dois? Pode. Principalmente quando ele está mudando de um para o outro, né? Dentro dos médiums de efeitos físicos, nós temos outras classificações. Nós vamos ler agora. Tiptólogos, aqueles que provocam ruídos, pancadas. Então você está num ambiente assim, de repente começa a ouvir pancadas, ruídos nas mesas ou ruídos aleatórios, né? São provocados através dessa tipologia, né? Os espíritos que estão naquele ambiente utilizam do ectoplasma do médium e provocam esses barulhos, tá ok? Médiuns motores, movimento de corpos inertes. Então, você tem uma mesa, tem um jarrinho em cima da mesa, de repente ele começa a se movimentar sem ninguém colocar a mão. É um médium de efeitos motores. Ele causa efeitos motores. Tá ok? A translação e suspensões, levitação, suspensão de corpos, transportes, deslocamentos de objetos. Né? Então, de repente, eu estou aqui com essa caneta aqui na mesa, de repente ela começa a subir aqui sem estar na minha mão. Né? Seria um efeito de translação ou suspensão. Tá ok? Médiuns de efeitos musicais. Esse aqui é sensacional. Né? A gente lembra de uma história de um trabalho de desobsessão num centro espírita, né? Que de repente entrou um rapaz lá e de repente todo mundo da sala começou a ouvir o barulho de um violão tocando e não tinha violão na sala, né? Então, efeitos musicais acontecem, eles conseguem provocar isto, né? Provavelmente um dos obsessores que acompanhava este rapaz era da noite, era boêmio, talvez músico também, não sei, né? E ali na captação de ectoplasmas daquela sala cheia de médiums, ele conseguiu expressar o som de um violão. Médiuns que provocam, ainda nos efeitos físicos, aparições, materializações visíveis e tangíveis por vezes, porque estamos numa sala, aquele médium, às vezes, e muitas vezes, sem perceber, está doando ectoplasma. E tem um espírito ao lado dele que precisa se mostrar presente, talvez até numa forma de pedir ajuda, ou de repente até, dependendo do momento, é algo que está sendo, de certa forma, invocado para que aconteça, né? Então, esse espírito que está ao lado dele consegue captar esse ectoplasma que ele está doendo, transformar, e assim como se ele jogasse um balde de tinta nele,
né? Através desse ectoplasma transformado, ele consegue se fazer visível, o espírito, tá ok? Efeitos noturnos, só obtenção de certos efeitos físicos na obscuridade. Barulho, uma chispa de luz, sabe? Pneumatógrafos de escrita direta. Isso daqui nós comentamos outro dia, quando falávamos de um pouco sobre psicografia, né? Então, numa reunião, você pode ter ali mesa e papel em cima da mesa, papel e caneta, e nem isso, nem a caneta eles vão utilizar. Eles vão conseguir fazer surgir no papel a escrita sem nem ao menos levantar a caneta e fazer o efeito de translação ou suspensão. E vai aparecer escrito no papel um texto. É raro, é raro. A maioria dessas manifestações mediúnicas de médiuns de efeitos físicos, hoje em dia, é rara de acontecer. Tá? Por quê? Nós estamos numa era das mentes pensantes. Esses efeitos físicos foram muito necessários lá no passado, para que as pessoas se atentassem e que não estavam só nesse mundo. Então, naquela época, lá atrás, muitos efeitos assim aconteciam com bastante, de forma bastante comum. Hoje em dia são raros, tá? Mas nós estamos passando aqui para mostrar quantas classificações diferentes podem existir dentro da mediunidade, né? Que não é só aquela coisa simples, incorpora, entende? Então, ainda dentro dos médiuns de efeitos físicos, nós temos os curadores, os que curam pela imposição das mãos ou pela prece, é de efeito físico. Então, quando você vai lá num tratamento médico espiritual e aquele médium tá ali, né? Tá, recebeu o Dr. Fritz, qualquer outro doutor, né? Eu peguei assim só para a gente entender o mecanismo. E um Dr. Fritz que não abre, não corta, não rasga nem nada, ele só impõe as mãos. Tá? Através desse trabalho, esse espírito utiliza também não só ectoplasma do médium, mas muitas vezes energias do universo para manipula elas e transmite para aquela pessoa que vai receber. É um médium de efeitos físicos. Médiuns excitadores são os que mediunizam magneticamente outros médiuns para os levar ao desenvolvimento. Isso aí muitas vezes a gente vê nas giras de umbanda, né, de desenvolvimento, quando o dirigente da casa, por vezes, vai lá e acolhe aquele médium que está iniciando o seu desenvolvimento, né? Muitas vezes nas giras de umbanda até chega a segurar a sua mão e pede para que ele feche os olhos, concentre-se no atabaque, né? Por vezes ele, né, faz algum movimento ou de frente, trás, ou de girar aquele médium leve, né? O que que é isso? Ele está colocando aquele médium na vibração da espiritualidade que está ali presente, né? Para que o médium consiga captar essa vibração, entrar na sintonia e deixar acontecer a sua mediunidade. É um médium, esse dirigente, ou o professor lá que auxilia, né, dentro do terreiro, é um excitador. Tá? É também um médium de efeitos físicos, tá ok? Médiums pneumatofônicos. O que é isso? Essa palavra? Voz direta. Eu contei um exemplo aqui.
de uma vez que eu vivenciei isso, né? Quando num terreiro, num momento mediúnico, estão todos em silêncio e ouve-se uma voz e, né, aqueles curiosos olham, né, ao redor e não tem nenhum médium falando de boca aberta, assim que nem eu estou falando aqui. E ouve-se plenamente um espírito se comunicar. Tá? Todos esses 10 tipos que eu falei aqui são médiuns de efeito físico. Tá? Então, veja só que interessante. Um médium pode ser classificado em 2 tipos de efeito: físicos ou intelectuais. Dentro dos efeitos físicos, tem outras 10 classificações em que ele pode se inserir. Agora vamos ver dentro dos efeitos intelectuais, ok? Ele pode ser, isso daqui está no livro dos médiuns, capítulo 16, item 190, tá? Depois quem quiser dar uma olhadinha lá, ok? Médium audiente, os que ouvem os espíritos, né? Eu ia numa senhorinha maravilhosa, Deus a tem em bom lugar, Dona Mercedes. E a gente sentava lá, ela usava o pito, sabe? Trabalhava com o pito, com os espíritos, né? Chamava através do pito e tal. E era muito interessante, um lugarzinho simples, sabe? A gente às vezes era atendido sentado na caminha dela, né? Um lugar bem simplesinho. E Dona Mercedes às vezes puxava o pito e tal, tá? Aí ela, ó, fulano de tal tá te falando isso, 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 isso. Ou seja, ela ouvia aquele espírito e passava a comunicação, não era nem incorporada, era uma médium audiente. Tá? 2. Falantes. Os que falam sobre a influência dos espíritos. O nome mais utilizado disso é psicofonia. Né? Também é conhecido na Umbanda como médio de incorporação. Né? São aqueles em que o espírito utiliza a parte de voz do médium para falar diretamente, ok? Incorporação é um termo errado, tá? Que deveria ser descontinuado, porque de fato nenhum espírito incorpora dentro de você. Isso não existe, ok? Você é matéria, perispírito e espírito num só corpo. Se o seu espírito sair para outro espírito incorporar nesta matéria, você morre. Então, o termo incorporação, ao pé da letra, é o termo errado de se utilizar, ok? É o mais sensato, é como é utilizado aqui a psicofonia, a comunicação através do seu, da sua parte das cordas vocais, do seu instrumento aqui de fala. Já me fugiu o nome, ok? Terceiro tipo de médium de efeitos intelectuais, os videntes. São os que veem os espíritos em estado de vigília. Aquele médium que, né, não vê só o espírito, como às vezes descreve toda uma cena que está acontecendo, né? Hoje em dia nós temos também, além dessas classificação de audiente e vidente, tem o clarividente e o clareaudiente, né? Mais para frente estaremos falando a diferença entre essas duas classificações, tá ok? Quarto tipo, os médiuns inspirados recebem o pensamento sugerido pelo espírito, na maioria das vezes, sem o saberem, né? Ah, eu recebi uma inspiração, uma intuição, não segui, poxa, dancei. Muitas vezes era até seu anjo da guarda te passando, né?
Isso daqui todos têm e todos recebem esse tipo de mediunidade de inspiração no dia a dia, utilizam desse tipo de mediunidade, né? Médiuns de pressentimentos têm uma vaga intuição de ocorrências vulgares do futuro. Médiuns proféticos recebem revelações de ocorrências futuras de interesse geral com fins instrutivos. Então, aqueles caras que aparecem de vez em quando na televisão falando que previram tal coisa, mas essa coisa já aconteceu, né? Não dá para qualificar como médium profético, né? Mas que existem médiuns que têm essa sensibilidade, tem. Médiuns sonâmbulos. Os que em transe sonambúlico são assistidos por espíritos. O sonambulismo é uma mediunidade ainda muito mal compreendida, né? Mas normalmente o que acontece no sonambulismo, como o médium está dormindo, normalmente ele passa pelo processo de mediunidade para receber para si. Tá? Um tratamento, um auxílio, uma orientação ocorre através do sonambulismo. Tá bom? Médiuns estáticos recebem revelações dos espíritos em estado de êxtase. Médiuns pintores ou desenhistas, os que pintam ou desenham, hoje denomina-se mais frequentemente de psicopictoriografia ou psicopictografia ou simplesmente pintura mediúnica. Esse quadro aqui, ó, é uma pintura mediúnica. Tá? É um dos ciganos que utiliza a minha matéria, com Pablo. Agora, no momento, só tem esse aqui. Mas nós participamos de um grupo de pintura mediúnica. É um trabalho maravilhoso, né? Pintura mediúnica, normalmente, grupos sérios, ao final dos trabalhos, dos quadros que são pintados lá na hora, pela espiritualidade e tal, esses quadros normalmente são leiloados para reverter em prol de uma casa, de alguém, alguma instituição que faz um trabalho social, né? Agora, é interessante aqui, além de ser uma forma de divulgação da espiritualidade, né? Ele ainda é um trabalho que, nas pinturas, muitas vezes, a espiritualidade utiliza daquele quadro para levar a um tratamento de cromoterapia para a casa daquela pessoa que vai adquirir aquele quadro. Muitos dos quadros são direcionados. Eles já pintam e já sabem quem é que vai arrematar o quadro. E aqueles quadros vão para a casa dessa pessoa, além de embelezar e encantar, ainda fazem um trabalho de cromoterapia no ambiente daquela casa. 10 médiuns musicais executam, compõem ou escrevem músicas sobre a influência de espíritos. 11 médiuns psicógrafos escrevem sobre a influência dos espíritos. Ou seja, nós tivemos duas divisões, médiuns de efeitos físicos, médiuns de efeitos intelectuais. Dentro da divisão de médiuns de efeitos físicos, tivemos 10 subdivisões. Dentro da divisão de médiuns de efeitos intelectuais, 11 subdivisões.
Então, qual a importância da gente estudar? Qual a importância da gente entender? Por vezes, você tem um tipo de mediunidade para desenvolver que você ainda não sabe. E por ter ido em um lugar e falaram que você era médium de tal mediunidade, você deixou de buscar desenvolver aquela que por vezes ficava, sabe, buzinando aqui no teu mental. E daí, através de um estudo e de um conhecimento desse, talvez lá para frente você volte a tentar ir buscar ferramentas para desenvolver de fato aquela mediunidade. Olha lá, dentro dos médiuns de psicografia, que é os que escrevem, nós temos mais 6 subdivisões. Eu vou passar rapidamente. Os mecânicos inconscientes recebem impulso involuntário na mão. Os semiconscientes recebem impulso voluntário, mas têm instantaneamente consciência das palavras que estão escrevendo. Os intuitivos registram o pensamento que lhe é sugerido, mas escrevem por sua vontade própria. 4. Polígrafos mudam o tipo de caligrafia. 5. Poliglotas falam e escrevem línguas que não conhecem. Nós temos aí algumas passagens do Chico, que ele escreve em inglês, em alemão, sabe? E, Chico, né? Que mal acabou o ensino primário, né? E os iletrados, que são os analfabetos que escrevem sobre a influência dos espíritos. O cara não sabe ler nem escrever, mas incorporado escreve. E aí nós vamos para uma outra classificação, segundo o desenvolvimento das faculdades, da sua faculdade mediúnica. Você pode estar em 10 níveis de desenvolvimento. Primeiro, você pode ser um novato, não desenvolvido, não tem experiência necessária. Você pode ser improdutivo, recebe sinais sem importância, limitados. Você pode ser formado, são os que são desenvolvidos, que transmitem as comunicações com facilidade e presteza. 4. Você pode ser lacônico, comunicações breves. 5. Você pode ser explícito, comunicações amplas e extensas, como um escritor consumado. 6. Você pode ser experimentado, tem facilidade para escrever, são experientes. Aqui serve tanto para escrever como se for para incorporar, né, a psicofonia, qualquer outro, a pintura mediúnica, tá? Qualquer outro tipo de manifestação, para qualquer tipo de manifestação mediúnica, você pode se encaixar numa dessas fases do desenvolvimento da sua mediunidade, tá ok? 7. Os flexíveis prestam seus diversos gêneros de comunicação, inclusive com diversos espíritos. 8. Os exclusivos manifestam-se manifestações de um único espírito. Na Umbanda isso daí é quase impossível, né? Porque eles trabalham com diversas linhas. Mas no Espiritismo, isso às vezes acontece,
né? Aquele médium trabalha só com um espírito específico, tá ok? Médium de evocações são os que, tendo condições intelectuais mais amplas, nem sempre algo da encarnação atual, se prestam a intermediar comunicações dos espíritos evocados. Então, quando a gente vê aí, né, aquelas comunicações do Chico, comunicações do Divaldo, do Bacelli, do Hamilton, né, que é direcionada, é uma mediunidade específica, tá? Não são todos os médiuns que têm esse tipo de mediunidade, ela não é uma mediunidade comum, onde a pessoa vai lá, o parente encarnado, que é uma comunicação de um parente desencarnado, né? Uma mãe que é uma comunicação do filho, um pai que é um filho que é uma comunicação do pai. Por vezes, quando você chega no centro, eles pedem o nome, né? Seu nome, o nome do espírito o qual gostaria de receber a comunicação. Tem centros que pedem até o atestado de óbito, né? Cada um conforme a sua forma de condução. E aí, normalmente um médium específico, tem esse dom e, né, consegue ligar o canal de lá para cá, tá? Mas, que nem é dito aqui, né? Normalmente esse tipo de manifestação mediúnica é algo que ele já vem desenvolvendo, não é de uma encarnação só. Então, né, não é algo que a gente, você é médium de receber carta dos parentes dos outros. Puf, vai, começa. Não vai. 10. Os médiuns de ditados espontâneos recebem comunicações espontâneas de espíritos não chamados, não evocados. Ditados espontâneos não quer dizer frases incompletas ou pensamentos sem maior significado. Tá? Aqui a gente pode qualificar, por exemplo, os guias de Umbanda, mentores de uma casa, né? São aqueles espíritos que já vêm para dar comunicações, muitas vezes instruções, muitas vezes uma oração, né? Muitas vezes uma palavra de conforto, né? Mas não são espíritos que foram evocados, invocados, né? São espíritos que normalmente ou já fazem parte da corrente, né? Ou estão tendo aquela oportunidade naquele dia de passar uma mensagem, mas não necessariamente uma mensagem direcionada. Essa mensagem para aquela senhora que está sentada ali na terceira fileira. Tá? Muitas vezes, normalmente, são mensagens gerais, tá ok? Então, assim, dentro dessa variedade de médiums, principalmente de efeitos intelectuais, nós falamos lá, né, que tem 11 tipos de mediunidade a se trabalhar dentro dos efeitos intelectuais. Nós vamos ter a variedade de desenvolvimento do médium, que aqui está classificada em 10 tipos diferentes de variações. Tá? Depois nós temos ainda uma outra classificação, que é segundo o gênero e a parcialidade das comunicações. Tá? Dentro dessa classificação de gênero e parcialidade de comunicações, nós vamos ter 1. Versificadores, 2. Poéticos, 3. Positivos, 4. Literários, 5. Incorretos, 6. Historiadores, 7. Científicos, 8. Medicinais, 9. Religiosos,
10 filósofos ou moralistas, 11 triviais e obscenos. Então, nós podemos ter esses 11 tipos de comunicações dentro de uma atividade mediúnica. Pode ser com mentores, pode ser com guias, pode ser com espíritos que, né, ao qual é aberto a atividade para que se manifestem, não necessariamente os mentores e guias da casa, né? Você pode ter esses 11 tipos de comunicações dentro da classificação de gênero e parcialidade, tá? Segundo as qualidades morais do médium. Isso muito nos interessa. Você pode ter médiuns obsedados, com ligações inoportunas e mistificadoras, conscientes disso. Médiuns fascinados, os enganados pelos espíritos mistificadores. A partir de hoje, vou abrir uma sessão às quartas-feiras para receber mensagens de André Luiz, eu. E às quintas, Dr. Fritz vai estar atendendo aqui. Agora eu só vou trabalhar com a nata. Então podem vir na minha casa a partir de amanhã. Vocês só vão ter... na sexta-feira, Caboclo Pena Azul. Caboclo Pena Azul não, Caboclo Sete Encruzilhadas. Do Zélio, exclusivo, vai começar a dar. Cara, tô fascinado, velho. Entende? Médiuns subjugados, dominados moralmente por espíritos maus. Mas é assim, eu tô procurando me melhorar, mas aquele espírito que eu trabalho, né, que por vezes ele dá um nome de um Exu, de uma pombogira, vem aqui e só faz e acontece coisa errada. Você está subjugado. Você está dominado moralmente por espíritos maus. Espíritos levianos não levam a sério suas... Médiuns levianos não levam a sério suas faculdades. Médiuns indiferentes não tiram proveito das instruções recebidas. Não, eu recebo mensagens maravilhosas para que você aprenda. Eu não preciso, eu já sou divino. Eu sempre falo uma coisa aqui. O médium, que é um médium atuante dentro de um centro, de um terreiro, ou de qualquer atividade mediúnica que ele se predisponha, ele já está passinho a mais do que muitos que não se predispõem, que ainda não chegaram ao seu momento, justamente para que ele aprenda primeiro para si. Toda comunicação mediúnica, toda, ela primeiro passa pelo médium. Então, a primeira lição é para você. Essa história de eu sou médium inconsciente, eu vou repetir mais uma vez que eu sempre falo. Primeiro, 99% dos médiuns que falam que são totalmente inconscientes, não são. É só prestar atenção que você vai perceber que não são. Segundo,
Existem dois motivos para você ser inconsciente. Dois. Primeiro, você está em uma missão muito ostensiva, em que eles precisam te apagar para que não sobrecarreguem demais o seu organismo diante da atividade mediúnica feita com muita ostensividade. Ou, segundo, porque você é um médium que dá tanto trabalho, mas tanto trabalho, e precisa fazer a sua atividade mediúnica, começar a fazer os seus resgates com urgência, que eles te apagam, sabe? Você vai estar saldando a sua dívida de forma inconsciente, porque conscientemente você não tem condições morais, intelectuais para exercer aquele tipo de atividade. E aí, dentro dessas duas formas só que existem do médium inconsciente, que ou ele tem uma missão nobríssima, ou ele é muito chucro, eu digo para vocês, o Chico não era inconsciente. O Divaldo Franco não é inconsciente. Então, se você é inconsciente, em que posição que você está dentro das duas coisas? Pensa nisso. Continuemos. Obsedados, fascinados, subjugados, levianos, indiferentes. Médiuns presunçosos têm a pretensão de estar em relação somente com espíritos superiores. Já falamos sobre isso, né? Médiuns orgulhosos, os que se envaidecem com a comunicação recebida. Médiuns suscetíveis, ofendem-se com críticas e gostam de ser bajulados. Médiuns mercenários, exploram as suas faculdades para proveito próprio. Desculpa. Médiuns ambiciosos, sem vender suas faculdades, esperam tirar proveito delas. Médiuns de má fé, simulam faculdades que não possuem para parecerem mais importantes. Médiuns egoístas, guardam para si mesmos as comunicações recebidas. Médiuns invejosos, os que se mostram despeitados com o maior apreço dispensado a outros médiuns. Aí a gente volta naquela posição. O centro espírita, o terreiro, uma escola. Você lá dentro é apenas um aprendiz. O tempo em que você fica observando se você é mais bajulado ou não do que o outro médium, você não está desperdiçando da oportunidade que você teria de estar aprendendo ou trabalhando? Depois disso, a coisa começa a melhorar um pouquinho. 14. Médiuns sérios. Utilizam suas faculdades para o bem e com finalidade útil. 15. Médiuns modestos. Não se atribuem nenhum mérito nas comunicações recebidas e não
se julgam livres de mistificações. 16. Médiuns devotados, abnegados, sacrificam-se para o bem. Sacrificar-se para o bem não é achar que indo 2, 3 horas por semana no terreiro fazer a sua parte é um sacrifício para o bem. Vamos dizer novamente o que dizemos sempre aqui no nosso grupo. Ir no terreiro, no centro espírita ou em qualquer outro tipo de estudo para o seu crescimento espiritual é apenas fazer sua escolinha. Só. Você começa a fazer sacrifícios para o bem quando você começa a desenvolver uma atividade fora da gira, fora do centro espírita, fora das atividades mediúnicas. A atividade mediúnica, ela é estudo para o seu crescimento, a sua evolução. Quando você começa a se sacrificar de fato, é quando você vai fazer uma atividade dentro da sociedade que você está inserido, algo de útil para alguém que passa fome, passa frio, passa qualquer tipo de desventura. Aí você começa a ser um médium devotado. 17º, médiuns seguros, têm a facilidade para a recepção, merecem a maior confiança dos espíritos, são fluentes, desembaraçados, dignos. Então aqui nós tivemos mais uma classificação que são segundo as qualidades morais do médium. Elas começam de 1 a 17, sendo, né, do pior para o melhor. São tudo coisas para nós nos analisarmos. Além destas classificações, pode-se anotar outras comuns a todos os gêneros de mediunidade. Médiuns sensitivos são pessoas suscetíveis de sentir a presença dos espíritos por uma sensação geral ou local, vaga ou material, segundo Kardec. Médiuns naturais ou inconscientes produzem fenômenos espontaneamente, sem querer, e na maioria das vezes a sua revelia. Esse caso está mais ali para os médiuns de efeitos físicos. Tá? Médiuns facultativos ou voluntários são os que têm o poder de provocar os fenômenos por um ato da própria vontade. Disse o espírito Sócrates em O Livro dos Médiuns, capítulo 16, item 197, que este quadro é de grande importância não só para os médiuns sinceros que procuram a boa-fé ao lê-lo, preservar-se dos escolhos a que estão expostos, mas também para todos os que se servem de médiuns, pois lhe darão medida do que podem racionalmente esperar. Então, para quem está buscando uma casa para frequentar, isso não precisa ser só também para locais espiritualistas. Isso serve para locais evangélicos, para locais de qualquer outro segmento. É observar os homens, os dirigentes, as pessoas que estão lá na frente do púlpito. Sua postura, sua dignidade,
seu trabalho sério, a sua postura diante do que sai de sua boca, a sua postura em relação aos ganhos que obtém dentro desse espaço, se são ganhos que ele utiliza para manter o espaço, se são ganhos que ele utiliza para se manter financeiramente, e analisar se isso tudo é válido e está dentro do que você compreende como correto. Se não estiver, continuar lá para quê? Se estiver, aí você vai ter a sua oportunidade, vai começar a se desenvolver, né? Porque num primeiro momento, basicamente, todos nós procuramos uma casa espírita, uma casa religiosa, para curarmos nossas cicatrizes, né? A grande maioria vai pela dor, não vai pelo amor. Em tendo suas cicatrizes curadas, você vai ter a oportunidade do seu aprendizado, da sua evolução e depois de colocar em prática isso tudo. E aí, como é que você vai fazer? E aí, em qual dos caminhos você vai ser a semente? Qual tipo de semente que você vai ser da parábola do semeador? Para você, para a sua vida, para a sua evolução, para mais ninguém. Fica aí nosso pensamento e nossa reflexão para hoje, tá bom? Vamos então agradecer a espiritualidade que esteve presente, que esteve nos auxiliando, nos intuindo. Vamos agradecer por mais esse encontro, mais essa oportunidade. Nós já vamos estar levando nossos pensamentos, nossos corações e buscando captar do universo todo tipo de boa energia que podemos concentrar em nosso mentão. Energias de amor, de luz, de paz, de bem-querer, de bonança, de temperança, de equilíbrio moral, espiritual, material, de harmonia, harmonia conosco, harmonia com os que estão ao nosso lar, harmonia com os que estão ao nosso trabalho, nossa vida social. Captar toda energia de luz aqui em nossas mentes e que essa energia nós possamos fazer frutificar com o nosso poder. Nós podemos fazer isso. Mentalmente vamos frutificando estas energias que captamos, distribuir a todos que precisam, a todos que se encontram em um momento difícil em suas vidas. Não pensando na dificuldade, mas pensando no que podemos doar de bom para essas pessoas. Na paz que podemos levar, nas energias de cura que podemos doar, nas energias de conforto que
podemos estar distribuindo. Possamos estar levando essa energia através da nossa força de pensamento aos hospitais, aos asilos, às creches, aos manicômios, aos presídios, aos governantes, a todos os lares onde se encontram pessoas que sentem solidão, angústia, pânico, depressão, em forma de bálsamos salutares, em forma de luzes que lhe tragam paz, felicidade, equilíbrio, bênçãos de cura. E por fim, deixemos cair por sobre nós mesmos, nos limpando, nos aliviando, trocando a nossa energia, refazendo as nossas energias. Aqui tenhamos bom ânimo, garra, força a enfrentar aí a nossa semana com muita positividade, muito amor, muito equilíbrio. E desta forma, nós vamos encerrando esse nosso encontro, agradecendo por mais esta oportunidade, agradecendo por toda a espiritualidade que esteve presente, fazendo a nossa guarda, nos trazendo intuição, nos trazendo aprendizados, cuidando de nós. A equipe médica esteve presente, não esteve presente só aqui, esteve presente aí também. E agradecendo a todos que estiveram nos acompanhando. Possamos estar novamente juntos semana que vem. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Gratidão.